Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o último episódio de The Electric Dreams, a coisa pai, The Father Thing. Esse episódio é baseado num conto com o mesmo nome, que apareceu pela primeira vez em dezembro de 1954 na revista Magazine of Science Fiction. Não, of Fantasy and Science Fiction. E é um conto muito curtinho. Realmente, ele acho que tem 15 páginas, 15, 17 páginas, é muito curtinho. E ele é tão curto que o episódio meio que tem que fazer um certo esforço para preencher os 45 minutos que ele tem. Porque metade do episódio não existe no conto. O conto em si é basicamente a segunda metade do episódio. Todo aquele começo do episódio que mostra o pai normal, né, o pai real, sem ser a coisa pai, não existe no conto. O conto ele já começa com o pai coisa. O que é o pai coisa, né? A história gira em torno desse menino que ele acredita que o pai dele não é o pai dele. Que o pai dele foi substituído por um outro ser, porque o pai dele está agindo de uma maneira estranha. E, obviamente, ninguém acredita nele, né? Porque esse é o grande conflito da infância, né? O conflito da infância é você ter certeza de uma coisa, você ter uma informação que ninguém mais tem, que é vital para resolver algum problema, e ninguém acreditar em você. Esse é o grande conflito da infância, né? E se estende pela adolescência também, né? E esse episódio, em parte, essa história, no geral, gira em torno desse conflito, né? Do menino saber que aquela criatura, aquela coisa que tá ali travestida do pai dele, não é o pai dele. E a mãe dele não acredita, e obviamente as únicas pessoas que acreditam nele são os amiguinhos dele, né? São outras crianças. E, enfim, essa história ela tem um pouco de invasores de corpos, né? Invasion of the Body Snatchers, né? Tem um pouco de o Enigma do Horizonte, né? The Thing, do John Carpenter. Me lembrou um pouquinho também um episódio de Arquivo X, se não me engano, chama Loucura Coletiva também, que é um cara que trabalha num escritório e ele acredita que o chefe dele não seja o chefe dele, né? Que o chefe dele tenha sido substituído por uma outra criatura, né? E, obviamente, o Mulder é o único que acredita no cara inicialmente e começa a enxergar a criatura também. Enfim, o episódio tem um pouco desse climão, assim, de só uma ou poucas pessoas saberem a verdade, né? Saberem que aquela criatura não é quem todo mundo tá vendo. E esse episódio, essa história, né, vem falando bem com aquele conflito da época, como toda boa ficção científica, né, vem falando bem com o conflito da época em que foi escrita, né, o conflito inicial, né, pensando Estados Unidos meio da década de 50, você tinha esse conceito da invasão do estranho, do estrangeiro, do imigrante, né? Só que enquanto algumas histórias se baseiam no conflito da invasão da sociedade, né? Nossa sociedade está sendo invadida, então tem uma invasão alienígena e que chega para dominar essa cidade, essa cultura, essa sociedade, né? Esse episódio ele se foca na invasão do âmbito familiar, da família. O quanto que aquela estrutura familiar está sendo modificada e está sendo invadida por esse outro, por essa coisa que a gente não sabe definir o que é.
enfim, a história tem um pouco desse clima de crianças na bicicleta, né? Porque são as crianças contra o mundo, contra a sociedade que não acredita neles. Então, aí você vê essas referências que, pensando retroativamente, né, vieram depois do conto original, né? Mas você pensa em ET, você pensa em Goonies, né? Que são as crianças tendo que enfrentar o problema sem a ajuda de nenhum adulto, né? E esse tema também está sendo bem reaproveitado ultimamente, né? Você pega, por exemplo, Stranger Things, que é uma série inteira focada em crianças resolvendo coisas, né? Resolvendo problemas, resolvendo esse universo que não acredita no que elas estão vendo, né? Lógico que em Stranger Things você tem um núcleo de personagens que são adultos e tal, mas o foco da série são as crianças, né? É em cima das crianças. Então esse episódio tem essa característica também, né? Recentemente a gente tem o Tales from the Loop, que acabou de sair também, e tem alguns episódios daquela série que tem essa característica de crianças contra o mundo, né? Crianças resolvendo, né? Crianças na bicicleta, né? A criançada correndo pela cidade fazendo coisas. E esse episódio também se aproveita desse clima, né? E, enfim, o episódio, a história gira em torno do... Será que só o pai, né, tá sendo substituído, né? O episódio, ele vai alguns quilômetros a mais nesse... Será que é só o pai que está sendo substituído? Porque você percebe que outros adultos, outras pessoas da cidade, na escola, você tem um professor que está agindo estranho, depois você descobre que é porque a mulher do professor não era mais a mulher dele, né? Então o professor já estava enxergando que existiam esses substitutos, né? Você tem tem uma hora que eles vão parar num posto de gasolina para abastecer e comprar um salgadinho, sei lá o que, na conveniência, e tem um cara estranho que fica olhando para ele. Então o episódio ele é salpicado de outras pessoas também foram substituídas, não é só o pai dessa família, né? Que no conto original você vai descobrir que existia uma preparação para que a mãe dele também fosse substituída. Então tem já a coisa mãe, né, que está sendo preparada para tomar o lugar da mãe dele. E ainda existe em um estágio menor de evolução, né, um casulo ali, que no episódio a gente vê na floresta, né, mas com uma quantidade enorme de casulos, porque no episódio tem que cobrir meio que a cidade inteira, né, então tem uma quantidade muito maior de casulos, mas no conto você tem que existe a mãe, né, criando uma coisa mãe ali, e você tem a coisa filho, né, a coisa criança, que ele também será substituído futuramente. E, enfim, eu gosto do episódio, eu acho um episódio divertido. O pai, né, a coisa pai, ele é interpretado pelo Gary Sinise, né, que é um ator muito legal. Eu gosto muito desse ator. Tudo que eu pego para assistir dele, ele... Às vezes eu posso até não gostar tanto da história, mas ele sempre está muito bem. Ele é um ator muito, muito, muito bom no que ele faz. Ele sempre vende muito bem a ideia, né, que ele se propõe a fazer ali nessa obra X que ele tá trabalhando. E nesse episódio ele continua mantendo esse padrão de qualidade dele. A gente viu ele recentemente também no Além da Imaginação 2019, né, o novo, naquele episódio, qual que foi? Foi se não me engano, foi no O Viajante, que ele é um policial numa cidadezinha bem no norte, cheia de neve e tal. Se não me engano é nesse episódio, chama O Viajante.
Mas enfim, a gente viu ele recentemente também numa outra série de ficção científica que tá acontecendo aí agora. Então, ele funciona muito bem. A direção do episódio eu acho interessante, eu acho que eles fizeram, a direção e o roteiro, eu acho que fizeram um esforço muito grande para conseguir esticar essa pouca manteiga nesse grande pedaço de pão de 40 minutos que eles tinham que preencher, né? Agora, eu não acho tão interessantes essa esticada de história que o episódio acabou sendo forçado a dar. Se não fosse um episódio, um roteiro que tivesse que ter 40 minutos e eles fizessem um episódio contando exatamente a história do conto em 20 minutos, que é o finalzinho do episódio, basicamente os 20 minutos finais, a metade final do episódio, eu acho que o episódio seria mais feliz, porque ele seria menos manteiga, mas estaria numa bolachinha. Então você ia ter bastante manteiga proporcional à bolacha que ele tinha que cobrir. Nesse caso você tem um pãozão e você tem manteiga e vai esticando a manteiga para tentar cobrir a área inteira. O que às vezes faz com que o episódio fique um pouco arrastado, fique um pouco... vamos lá. Tá, e aí? Aconteça a história, né, por favor. Enfim, mas não é um episódio ruim, é um episódio divertido, mas é um episódio mediano. Ele poderia ser muito melhor, porque é uma história legal, é uma história divertida. Pô, é uma criança que sabe que o pai não é mais o pai e ninguém acredita nele, né? Bem divertido, bem divertido. Eu acho que o episódio poderia ter se aproveitado melhor do conto se não tivesse a obrigação de cobrir 45 minutos de episódio. Eu vou dar 3 estrelinhas. Gostei do episódio, achei bom. Gary Sinise deu uma... Gary Sinise? Não, é o Gary Kinnear. Eu confundi o nome dele. O outro ator também é legal, mas é o Gary Kinnear esse. E ele, enfim, ele vale um ponto extra aí pro episódio, porque ele é muito bacana. O menininho também é muito bom. E, enfim, é um episódio que modernizou pouco a história, apesar de ter o menino na internet e tal, no final do episódio, mandando uma mensagem para as outras crianças, que eles têm que resistir e tal. Então tem essa voz moderna aí se enquadrando dentro do escopo da história original. Ok, gosto, acho uma adaptação ok aí, eu acho uma modernização bem efetiva, né? Enfim, 3 estrelinhas, gostei do episódio. E, bom, essa série acabou, vamos procurar a próxima para assistir. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.